Essa sessão vai ser... Bom, vamos lá. Começa às 10 horas agora, então. Vamos iniciar a sessão de fato. Lembrando que a sessão ela vai ser gravada, vai ser disponibilizada na Central de Soluções, né? Por isso que até abri a página da Central. Vocês vão poder buscar aqui treinamento DFC e vocês vão encontrar, né? E hoje não tem nenhuma solução, porque esse é o primeiro treinamento que a gente faz sobre DFC. Mas quando terminar a gravação, quando depois fazer o download do arquivo, publicar no YouTube, daí a gente vai criar a central. Então vamos lá. Eu me chamo Ricardo Sequinel, faço parte do Centro de Treinamentos da Domínio Sistemas e vou ministrar o treinamento de hoje, óbvio. E, e sou aqui da Matriz Criciúma, né? Então, hoje temos a sessão de DFC, e para quem tem dúvidas sobre o SPED ECF ainda, assim, algum tipo de problema, né? Amanhã, tá certo, isso. Amanhã a gente vai estar fazendo uma sessão bem específicas, mais voltada assim para os problemas de vocês, né? Só para fazer essa divulgação rápida aqui. Então, eu vou dar início agora ao conteúdo. É um conteúdo, uma introdução ao DFC. Eu sei que é uma coisa bem básica, assim, mas é só uma introdução rapidinha sobre o que é, entende? Nesse sentido, já que é a primeiro treinamento que nós fazemos nesse sentido, só para ter uma gravação um pouco completa, um conteúdo mais completo na nossa central. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, rapidinho, depois eu vou para o sistema, ok? Então, vamos lá, né? Aqui é o conteúdo do treinamento de hoje, né? Que é os fundamentos, os métodos, configurações, e depois, ao final, vai ter perguntas e respostas. Quando eu terminar a explicação, eu vou abrir o box para fazer a pergunta, tá? Daí depois, ao final do treinamento, dependendo do andar da carruagem, eu vou respondendo durante, dependendo do questionamento. Claro, tudo tem seu tempo. Então, eu me chamo Ricardo Sequinel, vou falar de DFC no domínio contábil. Aqui o que é o DFC, né? É o demonstrativo do fluxo de caixa da empresa, onde a gente compreende a geração de caixa do negócio, dos recursos, né? Que, segundo a lei, até trouxe aqui uma informação rápida, que às vezes sempre tem alguém que pergunta, segundo a lei número 11.638, todas as empresas de capital aberto precisam apresentar essa demonstração, e as empresas com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. A obrigação, assim, está tratando aqui no artigo 176 da Lei 6.404 também. Função, qual é a função? É apresentar todas as saídas e entradas de caixa da companhia no intervalo de período. No caso, se você pode fazer o controle mensal, anual, para te ter noção dos dados, né? Sendo que a mesma é dividida nos 3 tipos de atividades, né? Operacionais, onde apresenta o caixa gerado nas operações da empresa, a de investimentos, que examina a quantidade de dinheiro gasto com as despesas de capital, e o financiamento, a atividade de financiamento, que representa entradas de empréstimos e financiamentos. E depois temos os métodos de cálculo, né? Que existem dois métodos, o direto e o indireto. Indica as entradas e saídas de caixas individuais das atividades, o direto, e o indireto, ao contrário da forma direta, não evidencia diretamente as entradas e saídas do caixa. Neste método, o demonstrativo inicia pelo resultado líquido. Normalmente, pelo que eu vi, assim, pelo que eu pude observar, grande parte utiliza o método indireto. Independente do método, ali, observação, o resultado final apresentado pelo deve ser o mesmo em ambos, né? A geração de caixa. Então, aqui eu trouxe uma imagem exemplo, que depois eu vou mostrar no sistema também, que é a estrutura básica do método direto. Essa é uma estrutura que tem no domínio contábil, tá? Ó, vejam, direto. Pelo método direto, ele vem pelos valores recebidos de clientes, fornecedores, pagos a empregados. Ele apresenta uma estrutura diferente. Agora, pelo indireto, eu tinha tratado que ele começa pelo resultado do período. Então, veja, ele vem pelo resultado do período e depois vai fazendo os ajustes para encontrar as atividades operacionais, de investimentos e de financiamento. Bom, era mesmo só para dar uma palhinha mesmo, essa parte inicial. Eu vou abrir aqui já o perguntas e respostas, para quem depois se tiver algum questionamento.
E antes de fato começar então a sessão, aliás, proceder na sessão, né? Isso que eu quero dizer, eu vou comentar, né, novamente para quem entrou agora, que essa sessão ela vai ser disponibilizada a gravação aqui na Central de Soluções. Vocês podem pesquisar aqui treinamento DFC, que futuramente vai ser incluído uma solução, tá? E a gente também vai colocar no nosso canal do YouTube. Eu sempre coloco no canal do YouTube, nós temos uma trilha aqui sobre contabilidade. Aproveito para divulgar o treinamento de contabilidade básica, que aqui não entra nessa parte demonstrativa, mas na parte de importação de plano de contas, contas contábeis, parâmetros, algumas definições básicas. Então, nós vamos colocar no canal do YouTube. E se vocês querem ter a notificação de quando foi publicado este vídeo, se já tem na central, ou para quem tem interesse, né, se inscreve ali no canal e ativa as notificações do canal. Tirando que também temos outros conteúdos aqui no canal. Hoje eu publiquei até um vídeo aqui, é, dois vídeos, na verdade, para quem tem interesse em PDCF, né, que o prazo é de setembro agora, eu coloquei um vídeo de qual a consideração do sistema para importar as informações do módulo Lalur para o SPEDCF ali para quem é lucro real. E eu também coloquei como preencher o Elalur e o Elax, né, M300 e M350 de forma manual para quem não usa o módulo Lalur. Claro que aqui tem vários conteúdos um pouco diferenciados. Este vídeo aqui, por exemplo, que eu coloquei hoje, quase agora, ele não tem na central, somente no canal. Por isso que às vezes eu indico a vocês uh, a se inscreverem e às vezes vocês vão receber a notificação de um vídeo, às vezes é do interesse de vocês bom, vai ser útil no caso, né? Isso que eu quero dizer. Então, se inscrevam ali no canal para receber o vídeo e para a sessão de hoje a gravação vai ser disponibilizada aqui no canal e na central. Para quem quiser receber notificação, já indica se inscrever no canal. Então vamos lá. Temos dois métodos de DFC, né? Como que fazemos essa configuração de DFC no sistema? Como que configuramos? Então vamos ao domínio contábil. Vou aumentar a resolução agora aqui. Pronto. Para ficar melhor a visualização das telas no domínio. Aqui, o link do canal, vou mandar ali no chat novamente, né? Então vamos lá, as configurações do domínio. Como configura o DFC? Bom, primeiramente, né, como padrão, aqui no módulo contabilidade, parâmetros, é onde a gente habilita, onde a gente é, onde a gente define que essa empresa vai gerar o DFC. Aqui em geral, demonstrativos, subguia utiliza, temos DFC, essa é a primeira opção, procedimento básico, né? E depois aqui na subguia DFC é onde a gente configura o método de cálculo, direto ou indireto. Aqui no quadro contas equivalentes de caixa, nós preenchemos as contas caixas, as contas equivalentes de caixa, no caso, né? E as contas caixas a gente informa sempre aqui na guia livro caixa, né? Contas caixa. Daí o sistema, como é que, uma consideração, então, como é que o sistema faz a validação do fluxo de caixa, da geração dos resultados? Ele faz a validação a partir da soma das disponibilidades. Como é que eles são essas disponibilidades? Os saldos de livro caixa e das contas equivalentes de caixa. Ah, deu R$ 1.000. Ali gerou R$ 1.000. Ele vai avaliar essas, por exemplo, eu informei a conta 5 e a conta 8. Ele vai pegar e vai somar essas duas contas. Ah, deu 800. Daí aparece aquela mensagem muito comum que nós temos aqui na central de soluções até as soluções. Valor do aumento, barra redução das disponibilidades, está diferente do seu detalhamento, do método direto, e também temos o método indireto. Vamos ver, tem mais. É isso, por enquanto é isso. Então, é nessa situação que a gente às vezes avalia as diferenças. Então, aqui a gente configura se é método direto ou indireto. Só um momento aqui, deixa eu abrir meu Skype só para alterar aqui que eu não colocar para não incomodar.
Pronto, feito. Agora não vai mais aparecer a notificação. Então vamos lá. Temos dois métodos, né? Método direto e método indireto. Vamos começar pelo método direto, tá? Então, opa, deixa eu voltar aqui. Tá, aqui disseram que a tela não está muito nítida, então faz o seguinte, tentem utilizar aqui a qualidade 720p ou 720p, tá? 1080 é somente para aqueles que a internet tem a conexão assim razoável, a internet está funcionando bem, é porque o Vimeo ele varia um pouco, quando varia a internet ele varia a qualidade do vídeo, talvez seja isso, tá? Tá, vamos dar continuidade aqui então, domínio contábil. Método direto. Beleza, defini um método, que é o primeiro procedimento. Habilitei o DFC e defini o método, que é o primeiro procedimento, é o procedimento básico, né? Informei as contas equivalentes de caixa e as contas caixa, claro. Ok. Então, meus parâmetros já estavam configurado, gravado. Qual que é o próximo procedimento, então? O próximo procedimento é a configuração da estrutura da DFC, né? Onde que fica a geração da DFC? Aqui em relatórios demonstrativos. Aqui vai apresentar todos os demonstrativos que está habilitado na sua empresa. Então vamos lá, de DFC, que é a situação do nosso treinamento hoje. Bom, aqui é a tela de geração, eu não vou entrar em opções, nada demais agora. Eu vou me ater à parte mais importante, que é a estrutura do DFC. Tá. Antes de adentrar a estrutura, eu vou aqui apresentar para vocês também, né, que na central de soluções tem as soluções específicas para fazer a configuração do método direto, né, que eu já vou mandar para vocês ali no chat, do método direto, e deixa eu ver aqui o código certinho, solução 250, que é o método indireto. Então, essa estrutura aqui do DFC, você pode, né, criar do zero uma estrutura. Bom, não vou excluir tudo aqui, mas você, no caso, se você cadastra uma empresa e você não importa essa estrutura de outra empresa, você pode aqui cadastrar do zero. Só clica no botão incluir, informa o nome do grupo, coloca essa natureza analítica, o subtotal e pronto. Daí você primeiro cria a estrutura, né? Aqui a gente está utilizando uma estrutura padrão. Como que você importa a estrutura de uma empresa exemplo, né? Se vocês têm dúvidas quanto a isso. É um procedimento rápido que eu vou mostrar aqui. Aqui no cadastro da empresa, você pode clicar em importação e na contabilidade, selecionar aqui contas e pode botar aqui estrutura do DFC e escolher uma empresa exemplo, por exemplo. Se for uma empresa que está cadastrada com as mesmas contas contábeis, por exemplo, também. Tem que ser, né? Das empresas exemplo. Ou, né? Que daí não precisa. Você pode vir aqui na estrutura da DFC da empresa que já está configurada e tem o botão replicar. Esse botão replicar ele faz com que você replique para outra empresa. Daí aqui você seleciona e clica em avançar. Então vamos lá. Eu vou utilizar o padrão, tá? Aqui temos o método direto, que começa pelas atividades operacionais, depois atividades de investimento e financiamento. As atividades operacionais elas são calculadas ali com os valores recebidos de clientes, pagos a fornecedores, pagos a empregados. Daí fecha o subtotal, por exemplo. As contas analíticas, o que são as contas analíticas, né? De natureza analítica, que vocês veem aqui. A natureza analítica é como se fosse é onde você vai, é o grupo que você vai vincular as contas contábeis e que vai formar um saldo. As contas de subtotal, elas fecham é como se fosse uma conta sintética, né? Eu vou falando assim em termos
que eu acredito que seja mais tranquilo. Ela vai pegar aqui e somar os grupos acima que estão configurados com a natureza analítica. Por exemplo, valores recebidos de clientes, pagos a fornecedores e pagos a empregados. Daí ele vai gerar aqui o subtotal, que é o caixa gerado pelas operações. Aqui segue a mesma regra para o fluxo de caixa antes de itens extraordinários, que soma esses dois, e vai seguindo a mesma lógica, até formar o caixa líquido proveniente das atividades operacionais. E depois, em atividades de investimento também, atividades de financiamento também, dessa forma. É agora. Tá, beleza. Ok. Só estou pensando. Pronto. Digamos, tá, eu montei a minha estrutura, configurei a minha natureza, tudo certo. Então, fechou? É isso? Claro, pode ser que sim, mas eu indico que não, entre aspas. Por quê? Bom, digamos que eu configurei já a minha estrutura e eu vou ali e faço um lançamento com uma conta de caixa ou conta equivalente de caixa. Vamos lá, conta 5 e teste. Pronto, quando eu fazer o lançamento com essa conta caixa ou uma conta equivalente de caixa, por exemplo, ele vai habilitar a guia DFC. Tá, aqui, deixa eu informar aqui, porque eu habilitei o SPDCF. Ele vai habilitar essa guia DFC. Ele não vai te permitir gravar esse lançamento quando for manual, tá? Ah, você está fazendo lançamento manual com conta equivalente de caixa ou caixa e não fez o lançamento na demonstração do fluxo de caixa. Ele vai emitir essa mensagem e não vai permitir gravar. Daí você vem aqui e inclui a informação, né? Manual. Isso de forma manual. Tá. Agora vamos cancelar. Ah, não tem como fazer de forma automática? Digamos, gerar a DFC de forma automática, nesse sentido? Então, digamos, aqui tenho uma despesa, valores pagos a fornecedores. Aqui na estrutura da DFC, a gente pode fazer o vínculo das contas contábeis a cada campo, a cada grupo do DFC. Daí você vem aqui, temos a coluna contas, essa coluna reta. Veja que o subtotal você nem consegue vincular contas contábeis, porque, como eu tratei anteriormente, é a soma dos grupos acima que estão como analíticas. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou fazer o lançamento, valores pagos a fornecedores. Eu clico aqui no botão reticências e aqui eu vinculo a conta contábil. Fornecedores. Eu utilizei a conta. Tá. Eu já tenho vinculado aqui. Conta 506, por exemplo. Beleza. Eu venho aqui, faço o lançamento, né? 206. Será que eu peguei o código da conta errada? Quando você abre o contas, é 506, não 206. Quando você abre aqui uma informação básica, quando você clica no botão reticências contas e você vai passando aqui, rolando a barra de rolagem e está em azul, destacado em azul, é porque essa conta já está vinculada ao grupo da DFC, tá? Só para deixar claro. Então vamos lá. Vamos dizer aqui. 65 mil reais. Teste. Ah, não tá. Ah, só um momento. Para facilitar, eu vou desabilitar aqui o SPED-SF para desabilitar a guia referencial, que daí não atrapalha. Porque eu estava fazendo os testes de SPED-SF antes. Agora vai ser mais tranquilo. Pronto. 6, 5, 10 mil. Teste. Veja que agora ele já traz a informação, valores pagos a fornecedores. Por quê? Nós temos um lançamento na conta caixa geral, onde a contrapartida é fornecedor modelo e eu configurei na DFC que esta conta seria o valores pagos a fornecedores. Veja que veio automático, daí eu só gravo e pronto. Ok, fechou, certo? Então, por isso que é importante, às vezes, você fazer esse vínculo das contas contábeis. Outra consideração que é até interessante, sabe quando você faz importação de nota fiscal, gera os lançamentos, gera
faz a importação de nota fiscal, gera os lançamentos contábeis. Sabe essa integração, quando você importa as notas, ela não... como é que eu quero dizer? Deixa eu me recordar aqui. Ela não gera a informação da DFC, da guia DFC no lançamento contábil. Daí, depois, é necessário que você faça, altere manualmente aqui dentro do lançamento, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um lançamento, tá? Aqui, eu acho que... Só não me lembro qual é. Eu acho que é esse daqui. Ó, eu tenho esse lançamento que é uma importação de uma nota fiscal. Não, não é importação esse aqui. Não é importação, porque eu me recordei agora. Não, eu vou depois demonstrar um exemplo com a importação. Mas, ó, veja que não gerou DFC nesse lançamento também. Daí o que acontece quando não gera o DFC nos lançamentos? Ele vai dar aquela mensagem de diferença também, tá? Quando tem essa parte de importação de nota que não gera informação da DFC, o que você precisa fazer? Aqui em utilitários, temos ajustes de lançamentos para a DFC. Esses ajustes, esse utilitário é habilitado apenas para o método direto, tá? Tanto é, eu tenho a solução aqui e tem essa observação na solução. Só deixa eu ver o código da solução. 2283. Aqui. Como gerar ajustes de lançamentos para a DFC em grupo? Observação, que esta opção estará disponível para os estabelecimentos configurados para gerar DFC pelo método de cálculo direto. E temos aqui a 2284, que é por conta contábil. Daí tem aqui, essa opção estará disponível quando estiver selecionada a opção de direto, método de cálculo direto. A observação aqui está um pouquinho diferente, mas tem a mesma lógica. Então, bem claro, só para deixar claro essa consideração aqui. Então, vamos lá. Pronto, seria uma consideração, tá? E também, quando você está habilitado ao DFC, tá? Eu mostrei aqui a importância de vincular as contas contábeis à estrutura da DFC, tá? Aqui pelo utilitário, então, quando você quiser gerar os lançamentos com a integração, ele não vai apresentar para gerar os lançamentos da DFC em contas que não estão vinculadas à estrutura, sabe? Digamos, eu tinha aquela conta de fornecedor, eu coloquei a conta telefone antes, acho 322. Se eu faço uma integração contábil de outro módulo, por exemplo, por importação, algo nesse sentido, e eu não gero essa informação da DFC, eu tenho que fazer uso do utilitário, por exemplo. Só que, se eu não vinculei a conta contábil na minha estrutura, em algum grupo da minha estrutura, aqui o utilitário ele não vai apresentar para gerar esse lançamento. Aí, ou você vincula na estrutura, ou você deve acessar o lançamento e mudar e incluir manualmente o lançamento na DFC, né? Nesse sentido. Deixando bem claro. Agora eu vou tratar aqui. Agora eu vou para o módulo escrita fiscal. O que eu vou mostrar na escrita fiscal é a mesma consideração que vocês podem utilizar lá pelo módulo folha de pagamento, quando vai realizar uma baixa de imposto, de alguma contribuição, ou baixa de folha de pagamento, nesse sentido. Aqui na escrita fiscal também. Quando você faz um lançamento, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma entrada, né? Aqui, eu tenho essa importação dessa nota. Eu não gerei contabilidade. Eu vou gerar aqui, vou gerar manualmente. 5693 com 06. E, ó, vejam, quando eu faço um lançamento com uma conta configurada como livro, caixa ou conta equivalente de caixa, um lançamento manual, tá, pessoal? Não estou falando de importação. Importação, ele não faz isso, tá? Ele não abre essa janela DFC. Ele vai abrir aqui, lançamentos contábeis fiscais. E aqui embaixo,
você deve incluir fazer o relacionamento com a DFC, deste lançamento, aqui é uma entrada, né? Então, digamos que eu fiz uma compra à vista, vamos colocar aqui, de uma atividade operacional, valores pagos a fornecedores, e gravo, daí, aí sim, ele vai permitir gravar essa nota, tá? Quando você faz um lançamento manual, ou então você vem e altera um lançamento de importação, que nem eu fiz agora. Digamos que tinha a contabilidade aqui numa conta caixa, equivalente de caixa, e eu alterei essa nota, alguma informação nessa nota, não sei, a descrição, digamos, só a descrição. Ele não vai permitir gravar. Porque não tinha um relacionamento com a DFC, porque quando ele importa, ele não faz esse relacionamento com a DFC, tá? Então, por isso que tem que ficar atento, e é bom fazer aquele vínculo na estrutura das contas contábeis. Aqui o David comentou que trancou o vídeo e deve ter passado a explicação sobre nota fiscal, tá? Na importação. Então, David, é o seguinte: quando a gente importa uma nota fiscal e gera a contabilização automaticamente, né? Que a gente configura, por exemplo, eu tenho um acumulador, eu fiz a importação dessa nota, esse acumulador uso e consumo à vista, e eu configurei. Tá indo, só um momento. Eu configurei aqui para contabilizar, material do escritório, caixa geral, e botei um histórico. Ok. Quando eu faço uma importação com este acumulador contabilizando dessa forma, ele não gera informação da guia DFC, na importação de notas, integração nas integrações. Daí lá no módulo contabilidade, você precisa fazer isso, ou então, quando você alterar o lançamento aqui na escrita fiscal, ele vai abrir a janela do DFC para você fazer este lançamento, tá? Então, toda nota importada, ele não vai gerar automaticamente a DFC. Ou lembrando, né, que quando for pelo método direto, você pode vir aqui em utilitários e ajustes de lançamentos. Tá, digamos, eu vinculei a DFC, aliás, montei a minha, vamos lá, no relatório demonstrativos, DFC. Eu montei a minha estrutura já. Montei a minha estrutura, vinculei minhas contas e acredito que fiz os lançamentos. Aqui no controle parâmetros, vamos lá. Eu tenho livro caixa, conta de código 5, e no DFC, conta de código 8. Tá, eu vou emitir um balancete agora aqui, né? Do mês 12 só, somente do mês 12. Pode ser um balancete, pode ser um balanço, não tem problema. Que a gente vai olhar só a disponibilidade. Então, veja, temos aqui o disponível 17.914,60. Agora vamos emitir um DFC. Ó, valor do aumento barra redução das disponibilidades está diferente do seu detalhamento. Quando tem esse botão soluções, vocês podem clicar, tá? Que ele vai diretamente para a central de soluções. Ele abriu aqui na minha outra guia, mas ele vai direto para a central de soluções, explicando a causa, como corrigir, o que fazer. Então, nesse sentido. Vamos lá, deu a diferença. Temos aqui as atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Disponibilidades no final do período, 17.914,60. Aumento nas disponibilidades, 19.114,60. Aqui nesse DFC, ele não está fechando, tá? Por exemplo, aqui no final do período, disponibilidades no final do período, ele busca, né, o saldo das contas que você preencheu aqui, como equivalente de caixa e livro caixa. Fechou. Então, o que acontece? Como eu demonstrei para vocês anteriormente, essa era uma empresa que ela tinha um saldo zerado. É uma empresa que eu cadastrei ali em dezembro de 2019 e começou com saldos zerados.
No mês 12, então, comecei com saldo de caixa de disponibilidade zero e finalizei com 17.914,60. Então, não é possível que tenha aumento de disponibilidade de 19.114. Tem R$ 2.000 de diferença. O que que é? Então, aqui, se nós formos em utilitário, já ajuste para os lançamentos, DFC em grupo, eu não vou colocar nenhum filtro e vou colocar todos. Vou listar. Bom, aqui quando eu, no quadro geral, seleciono todos, ele apresenta todos os lançamentos. Todas as contas vinculadas à estrutura da DFC para gerar os lançamentos ou regerar. Quando você seleciona somente os lançamentos contábeis sem informação para a DFC, daí ele vai listar somente os lançamentos não foi gerado o lançamento. Aqui, esse daqui apresentou porque a conta 359 ele está vinculado na estrutura da FC. Caso ele não esteja, ele não vai apresentar aqui no utilitário. Daí você clica no botão gerar. Pronto, fechou. Lançamentos gerados com sucesso. Tá. Será que agora fecharia a DFC? Vamos ver. Ó, por exemplo, naquela situação que eu coloquei agora, ó, agora minha DFC ela não emitiu a mensagem e fechou, tá? Então, mas assim, é como eu disse para vocês, se tiver uma conta contábil que não está vinculada à estrutura da DFC e você fazer o uso do utilitário, você não vai, assim, para mim é fácil, né? Eu vim aqui em lançamentos e eu consigo observar quais eu posso vir aqui, fazer uma listagem dos lançamentos que eu tenho, vou fazer uma busca, faço uma busca avançada e coloco coluna, lote, origem, debitar é, igual a 5, bota aqui, e debitar, por exemplo, cadê? Debitar igual a 8, e, daí eu boto agora creditar, por exemplo, que é a conta que eu tenho aqui, né, 5, e creditar 8. Clica no botão OK. Opa, será que eu escrevi errado? Certo. Conta 5, creditar. Não era para ter parecido bom. Então, até, digamos, né? Você faz a listagem ali das contas. Até perdi o raciocínio agora. Da listagem ali das contas. Você pode também fazer aqui pelo debitar e creditar. Na verdade, ele pelo busca avançada ele já era para ter apresentado da forma correta que eu coloquei, a conta 5 e 8. Talvez eu acho que eu usei, enfim. Daí por aqui, quando você seleciona, de qualquer forma, você seleciona e dá para ver pela guia DFC, né? Que daí quando vai estar em branco, daí você consegue alterar manualmente. Mas isso é trabalho bem mais difícil, né? Porque não vai apresentar lá no utilitário. E quando der a diferença, você vai conseguir identificar. Uma situação assim que vocês podem avaliar qual é o dia que está dando a diferença. Emitir a DFC. Ah, por exemplo, emitir a DFC do mês todo. Ah, qual o dia que está dando diferença? Depois vem aqui, emite DFC dos 15 primeiros dias. Ah, ainda está dando erro. 10. Daí você vai filtrando até achar o dia. Daí depois você vai ali nos lançamentos e procura aqueles lançamentos do dia para que você possa identificar qual é o lançamento que não foi gerado os lançamentos para a DFC. Agora, então, só mostrar bem aqui a estrutura da DFC, método direto. Agora vamos pelo método indireto, que muda assim algumas considerações do sistema. Que aqui nos parâmetros demonstrativos da DFC, né, você altera para o método indireto, clica no botão gravar e depois vamos lá já direto à estrutura. Demonstrativos da DFC. Agora aqui em utilitários, não tem mais o utilitário para fazer o ajuste.
E na estrutura, veja que traz automaticamente uma estrutura já diferente. Ó, temos aqui atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento. Pelo método indireto, ela começa, a atividade operacional começa pelo resultado do período, que daí você apura o resultado, né? E então ele vai gerar aquele saldo do resultado do período, prejuízo ou lucro do período. Digamos que nessa empresa aqui, se não me engano, eu tive prejuízo. A natureza é analítica e vem como tipo lucro prejuízo. Né? Aqui as contas sintéticas são as que são as totalizadoras, entre aspas, né? E depois temos as contas analíticas, onde você vai fazer o vínculo das contas contábeis também. Aqui temos depreciação, perda cambial, renda de investimentos. Aqui é uma estrutura padrão da DFC, claro que você pode alterar, lembrando disso. Aqui no campo tipo, agora nós temos vários tipos, né? Que é por lançamento, saldo do período, total, lucro barra prejuízo, total de débito, total de crédito, inverter a natureza de saldo. Aqui, como vocês podem ver. Então, só um momento, tomar uma água. Ela segue a mesma lógica, né? Digamos, da estrutura do direto. Que aqui só muda aqui os grupos, né? Mas o vínculo de contas, essa lógica de lançamentos continua a mesma, né? O que muda é mais a estrutura. Quando utiliza saldo do período, quando utiliza o lançamento, aqui como temos aqui embaixo, operação tipo lançamento, ele busca os saldos, geralmente o que é? A própria descrição da opção, ela, ela traz o que ela considera para fazer. Por exemplo, eu utilizei do lançamento. Então, ele vai buscar esse saldo dos lançamentos realizados no período. Quando é saldo do período, digamos que eu estou emitindo de dezembro. Então, ele vai buscar o saldo das contas que você vinculou aqui, dos que foi gerado em dezembro. Digamos que tem R$ 1.000 de depreciação em dezembro. Então, ele vai trazer esse valor de 1.000, saldo do período. Quando for subtotal, como eu demonstrei anteriormente, é para a totalização do grupo. O total é para a totalização da estrutura como um todo. Lucro prejuízo vai utilizar aqui quando for resultado do período onde inicia as atividades operacionais no DFC indireto. O total de débito. Informei a conta contábil, código 300. Teve R$ 1.000 de débito e 200 de crédito. Ele vai gerar aqui no campo, na DFC, apenas os R$ 1.000, porque ele vai trazer o total de débito. E temos aqui o total de crédito, que segue a mesma lógica do total de débito, só porque é do crédito, que daí se eu colocar total de débito utilizando o mesmo exemplo que eu falei, daí ele vai gerar os R$ 200 no campo. Então, essas seriam as considerações. Aqui, pertinentes à estrutura, daí vocês avaliem conforme a estrutura que vocês desejam, aliás, conforme a estrutura que vocês estão montando, mas geralmente ela segue um padrão, né? Então, como vocês podem ver. Algo que eu até não comentei anteriormente, quais contas estão vinculadas na minha estrutura da DFC? Lembrando que toda vez que vocês verem esse botão relação, vocês vão poder emitir a relação das contas que estão vinculadas a cada grupo da estrutura. Vamos lá, cadê? Então, aqui veja, tem aqui perda cambial, vinculei material de escritório, reduções. Claro, aqui eu vinculei aleatoriamente somente para exemplificar, né? Aqui tem o grupo e aqui traz as contas contábeis. Vamos em fornecedores. Aqui tem duas contas contábeis. Aqui mostra a relação, só para demonstrar. Daí você grava, lembrando, né? Toda alteração que você fizer nessa janela, vínculo de contas, clique no botão gravar. Botão incluir, para incluir um novo grupo, e botão excluir,
para excluir um grupo. E depois a replicação, como eu já tratei anteriormente. Pronto, digamos que eu tenho a minha estrutura do DFC montada para o método indireto. Ó, o valor do aumento ou redução nas disponibilidades está diferente do seu detalhamento. O que está acontecendo? Ó, vejam que agora eu tenho 2.785,40 só. Totalmente diferente do meu método direto. Por quê? Primeiramente, né? As contas que você vincula no método direto, aqui na coluna contas, elas não ficam gravadas para o método indireto. São configurações diferentes, claro, porque são grupos diferentes. Os grupos aqui, a montagem da estrutura é diferente. Então, digamos que você vinculou o método direto. Agora não é o método que eu quero utilizar. Vai lá e muda para o indireto. Você tem que vir aqui e vincular todas as contas novamente na estrutura do DFC indireto, tá? Daí, depois aqui, movimentos, lançamentos, você consegue até também identificar essa consideração. Por quê? Aqui, ó, por exemplo, veja que onde tem a informação de DFC, ele fica o campo em branco, porque eu mudei a minha estrutura do DFC. Eu mudei a estrutura. Daí vai mudar o grupo. Porém, qual é o grupo dessa conta? Sabemos? Não temos esse conhecimento. Daí, por isso que deve regerar tudo, fazer vincular todas as contas contábeis novamente à estrutura da DFC e fazer a alteração dos lançamentos para que possa gerar a DFC da forma correta. Ok? Uma forma, por exemplo, você vem aqui, informa o grupo e grava. Esse é um exemplo, né? Aqui temos outras situações. Aqui, DFC. Veja, ó, o outro lançamento também, DFC. Aqui outros, DFC vem em branco. Vamos ver. Então, veja tudo em branco. E se olharmos aqui pelo utilitários, não tem a questão do meu Deus, utilitário de ajustes desses lançamentos. Então, isso que às vezes complica um pouco mais para no DFC indireto. Então, por regra, antes de qualquer coisa, né, sempre vincular aqui as contas contábeis, tentar vincular todas as contas, né, no plano, na estrutura do DFC, para que gere corretamente depois o demonstrativo. Sobre o DFC direto e indireto, o que muda mais assim no sistema? O que muda é a estrutura, né, que você vai montar e o vínculo das contas, e que no DFC indireto você não tem o utilitário aqui de ajustes de DFC. Ó, eu até separei aqui as soluções que nós temos na central sobre DFC. Vamos lá, só um momento. Por exemplo, aqui temos. Peraí. Deixa eu ver, abrir aqui a planilha. Ó, temos aqui as configurações para o método de cálculo direto que eu já passei para vocês ali no chat. Aqui explica certinho como vincular, como emitir a relação, como replicar, como fazer os lançamentos, demonstra ali as guias DFC, como gerar o relatório. Ele vai apresentando tudo certinho. Tudo vocês também podem procurar na central. Aqui tem, ó, como identificar essa solução, os valores que compõem a DFC pelo método direto. Aqui temos um acompanhamento, ó, um relatório de acompanhamento da DFC. Tá? Então vamos lá, só para demonstrar. Acabei comentando aqui em relatórios, acompanhamentos. Ó, veja que aqui nós estamos no método indireto. Ele não tem esse relatório de acompanhamento. Agora, se mudarmos aqui para parâmetros, demonstrativos, DFC, direto. Opa. Lançamentos da DFC, método direto. Aqui você coloca, clica no botão OK. A minha DFC está fechando, né? Vocês viram. No método direto está fechando, no método indireto não. Daí que mostra, ó, valores recebidos, daí que tem o lote. O que é o lote? É o
tipo o código do lançamento aqui, ó, campo lote. Vamos lá, lote 5, só para evidenciar. Lote 5, conta débito 8, crédito 408, valor 5.000, vendas à vista. Valores recebidos de clientes. É um exemplo, tá? Então aqui dá para te ter noção do que falta, do que não tem, porque daí, tu pode pegar esse método, acompanhamento dos lançamentos da DFC e emitir uma razão da conta. E a partir da razão você consegue identificar o lançamento do que está faltando para gerar na DF, que está faltando, qual que tem algum problema para gerar na DFC, por exemplo. E, bom, sobre DFC não tem muitas soluções na central. Aqui a mensagem ao gravar o lançamento contábil, o valor do caixa não está tudo relacionado, que eu demonstrei para vocês anteriormente. E acontece quando você não faz o relacionamento, não gera o valor do DFC todo, né? No... Por via de regra, então, o DFC, assim, como todos os demonstrativos, ele, no sistema, né, configurados os parâmetros, informado aqui Banco do Brasil, a conta equivalente de caixas, contas caixas, informado se é médio direto ou indireto, depois você faz o vínculo das contas contábeis, você monta a estrutura da DFC, e depois faz o vínculo das contas na estrutura da DFC, depois gera os lançamentos para a DFC, e então fechar a mesma, tá? Na verdade, não muda muito do direto e do indireto. Do direto, ele é um pouquinho mais tranquilo, porque tem aquele relatório de acompanhamento, tem o utilitário para gerar os lançamentos. No método indireto é um pouquinho mais complicado, porque tem que fazer um uh, meu Deus, esqueci a palavra. Porque não tem aquele relatório específico com o nome lançamento, conferência dos lançamentos da DFC, você tem que fazer mais o uso de outros relatórios para avaliar a situação, observar os lançamentos. E até tem eu não trouxe aqui, mas eu posso até colocar, eu vou avaliar se tem no nosso banco, né, um BGR que provavelmente existe. O BGR que avalia quais lançamentos que não tem informação da DFC e que não tem um lançamento da DFC feitos, para dar aquela diferença na DFC. Tá. Tá, vamos lá. Tá, vamos ver aqui. Bom, peraí, só um momento. Eu vou abrir uma enquete aqui, se vocês puderem responder, tá? Porque o DFC simplesmente é isso, né? Que eu trouxe agora aqui. Eu trouxe só as funcionalidades que o sistema padrão tem. Porque todos sabem que existem aqui gerenciador de relatórios, né? E é onde a gente importa os relatórios BGRs que facilitam também nessa busca dos lançamentos que não tem que pode não haver o DFC gerado. Tá? Eu vou avaliar esses relatórios BGR depois também para incluir aqui na central, na solução que eu criar, sobre treinamento DFC. Eu vou avaliar, tá? Porque é bem mais tranquilo quando tem um BGR funcionando para fazer essa avaliação do que está faltando, sabe? Então, eu vou avaliar se existe um BGR assim, um melhorzinho para colocar na central. E lembrando, né, que a gravação desse vídeo ele vai ser disponibilizado aqui no nosso canal do YouTube. Eu mandei anteriormente para quem quiser se inscrever e ativar a notificação de quando for publicado esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, pode se inscrever, mas ele também vai ser colocado aqui na Central de Soluções. Nosso canal também tem outros tipos de conteúdos diferenciados para quem quiser se inscrever e dar uma avaliada e ficar sempre por dentro. Tá. Só um momento.
Tá, feito. Bom, o conteúdo do treinamento é esse. Agora eu vou me ater a alguns comentários não, perguntas do chat, né? Isso que eu vou dizer. Daí, quem estiver de saída, se quiser ali voltar, se esse treinamento foi útil para vocês, é importante para a gente avaliar o conteúdo nesse sentido, principalmente esse que é o primeiro treinamento, né? O que a gente pode fazer. Ah, e ali sobre o YouTube, tá, pessoal? Aqui tem essa guia comunidade na hora que vocês acessarem o canal do YouTube. E tem um tópico criado. Qual conteúdo vocês gostariam que publicassem aqui no canal? Então, aqui vocês podem fazer as sugestões de vocês, tá? Por exemplo, temos aqui, ó, esse usuário, ele fez a sua sugestão um mês atrás. Bom, assim, claro que a gente tem muitas coisas para fazer, a gente não consegue dar tudo, mas a gente temos aqui a lista do que fazer. E hoje eu consegui terminar de editar e publicar o vídeo da sugestão do usuário. Eu achei interessante, a gente avalia, né? E publica. Então, para quem quiser, às vezes, ver um conteúdo específico sobre algo de forma direta, vocês podem fazer as sugestões de vocês aqui pela comunidade do canal do YouTube, tá? Eu acho bem interessante isso, porque aqui no YouTube não é que nem na Central que a gente tem aqueles vídeos, pelo menos a gente busca trazer de uma forma diferente, ser mais direto ao ponto, sabe? Aqui na Central a gente tem as soluções rápidas, elas trazem o vídeo, acesse o menu, controle, parâmetros, bem detalhado. Ali no YouTube a gente faz os vídeos, alguns treinamentos pequenos, bem específico, bem direto ao ponto, só para deixar claro. Então, para quem quiser ali, também deixa só comentando aqui sobre a possibilidade. Aqui só, então vamos só, deixa eu avaliar aqui, deixa eu fechar. 250. Vamos lá. Então, tá. Vamos lá. Deixa eu ver o questionamento. Tá. O. Uma dúvida, o Tarso tinha questionado anteriormente, né? Agora é só a parte de responder perguntas agora, tá? Não tem mais nada específico. Se vocês puderem mandar ali por tem uma pergunta, é melhor, se possível. Tá. Vou responder isso aqui, depois eu retorno lá para tem uma pergunta. Vamos supor que a minha contabilidade já está feita no ano de 2019, mas não está encerrado. Posso configurar o DFC e o sistema vai demonstrar o DFC dos lançamentos que foram lançados anteriormente? Você pode configurar o DFC, tá? Daí ele vai habilitar a guia DFC dos lançamentos, como eu demonstrei aqui, né? Ele vai habilitar a guia DFC dos lançamentos. Depois, se for pelo método direto, daí você pode gerar os ajustes dos lançamentos para a DFC, depois de fazer o vínculo, né, da conta contábil na estrutura da DFC. Senão, não vai apresentar no utilitário para gerar esses lançamentos da DFC. Vamos voltar aqui. O Odair tinha questionado no método indireto, quando dou OK, ela dá uma mensagem expression is not valid. O que seria isso? E agora, Odair, daí tem que avaliar a parte técnica, pode ser alguma questão no banco de dados, que depende se for aquela telinha cinza com uma mensagem de aviso, como se fosse uma falha do sistema, daí teria que avaliar ali com, por exemplo, às vezes aplicando um log, tá? Quando é uma mensagem assim, que provavelmente quando essas mensagens escrito isso, que é uma janelinha cinza, é alguma falha de técnica, entre aspas, do sistema, não é um erro de configuração muitas vezes, tá? Pode acontecer, daí eles aplicam um log, veem onde é e fazem a correção.
Aqui o Reinaldo tinha comentado, no método indireto adota a mesma regra das notas oriundas da escrita fiscal, terá que informar o vínculo da hora do lançamento. Sim, independente do método, em qualquer tipo de importação de nota fiscal, de importação, ele não vai gerar informação da DFC. Você vai ter que preencher depois de realizar a importação. Ou que nem... Aqui questionaram qual o motivo de não haver os relatórios do método indireto. Uma boa pergunta. Eu não tenho essa resposta, mas eu vou avaliar ali o seu questionamento. Eu vou buscar essa informação, por que não tem um relatório específico para avaliar pelo método indireto. Eu até procurei, assim, observei até em atendimentos, assim, de suporte, né? E eles apresentam como a forma, que nem aqui respondendo já a pergunta da Vanessa, existe um relatório de método indireto, como tipo de saldo anterior, onde mostra as contas que não foram classificadas. Então, pelo método indireto, por exemplo, pode ser usado também no método direto, claro, mas no método indireto, por exemplo, emitir o relatório e depois emitir o diário para encontrar o dia que está o erro, né? Por enquanto. A falta de informação na escrita... Aqui, o Rinaldo questionou mais uma vez. A falta de informação na escrita fiscal impede gravar NF? Impede gravar se você fizer o lançamento manual. Porque daí, por exemplo, lá na escrita fiscal, como eu demonstrei anteriormente, o Reinaldo, quando você faz o lançamento manual da nota e você contabiliza a nota com uma conta caixa ou equivalente de caixa, ele vai abrir a janela para relacionar os valores na DFC. Daí, digamos, se você não relacionar, ele não vai permitir ali. Daí você não vai conseguir. É necessário fazer o relacionamento com a DFC. Daí ele vai permitir. Se você importar a nota fiscal com o lançamento gerado, daí na integração ele não vai trazer a informação da DFC. Vamos voltar aqui. Tá. No DFC, a Vanessa tinha perguntado, no DFC indireto, consigo um relatório onde demonstra as contas que não foram vinculadas, porém o tipo está como saldo do período. Peraí, no DFC indireto, consigo um relatório onde mostra as contas que não foram vinculadas, porém o tipo está como saldo do período. Tô pensando, o tipo está como saldo do período. Olha, pelo que eu compreendi do seu questionamento, deixa eu ver se tem outro. Não. Consigo um relatório onde demonstra as contas que não foram vinculadas. Consigo um relatório onde mostra as contas que não foram vinculadas, porém o tipo está como saldo do período. Bom, então o que temos de relatório? Sobre vínculo das contas na estrutura da DFC. Aquele que eu mostrei aqui na estrutura da DFC, e relação, tá? Agora, esse relatório, como exemplo, temos aqui o grupo do saldo do período, e um relatório que demonstre as contas que não estão vinculadas a este grupo, não tem, tá? Porque varia muito das contas contábeis, né? Não sei se eu entendi errado o seu questionamento, se puder reformular, se não é isso, mas aqui no botão relação você consegue identificar quais são as contas que estão vinculadas por grupo. Na estrutura da DFC, pode vincular as contas sintéticas, por exemplo, fornecedor para que abrangir todos os fornecedores? Fênix perguntou isso. Não dá para vincular a conta sintética em si, mas assim, quando você clicar na conta sintética, veja o que acontece. Ele já habilita todas as contas analíticas vinculadas à conta sintética, tá? Então, você só vem aqui e clica no botão OK. Pronto. Nesse sentido.
Só para demonstrar mesmo. Daí eu clico, ele desmarca, clico, ele marca. Daí você clica no botão OK. Deixa eu pegar aqui uma estrutura só para aumento e redução. Vou usar isso aqui, só para exemplificar. Eu tenho aqui só a conta de clientes diversos vinculadas. Eu vou emitir a relação, né? Beleza. Clientes diversos. Agora eu vou aqui em contas. Vou marcar tributos a recuperar, OK. Gravar. Estrutura DFC, relação. Veja que agora veio todas aquelas contas vinculadas. Então, dá para selecionar a conta sintética que ela já vai marcar as contas analíticas automaticamente. Abaixo. Aqui a Rosimeire perguntou, você alterou para o método indireto e não aparecem as informações que estavam gravadas no direto. Se a gente voltar novamente para o método direto, as informações estarão lá ou terei que fazer tudo novamente. Então, vamos lá. Eu mudei do direto, voltei para o indireto. Certo. Vamos ver qual é que está agora. FC, indireto. Vamos voltar para o direto, então. Movimentos, lançamentos. Aqui. Opa, para cá. FC. Veja, então, ao questionamento da Rosimeire, eu estava no método direto e eu fiz todos os lançamentos gerando a DFC pelo método direto antes. Então, você consegue ver que, que os lançamentos no método direto, ele não perdeu a configuração quando eu mudei para o indireto. Vou mostrar agora. Eu estou aqui no método direto. Ó, todos os valores lançados devem ser gerados. Vamos pegar aqui o número de lote 1. Lote 1 deve ser gerado valores pagos a fornecedores. Vamos mudar para o método indireto. Demonstrativos. Gravar, movimentos. Fechou, vamos lá, DFC. E agora ele mostrou para o método indireto, né? Porque eu já tinha alterado. Vocês viram que eu tinha alterado, mas vamos. Mas fácil pegar então outra conta que eu não tinha alterado antes. Na verdade, Rosemary, já para aproveitar, você viu, no método indireto eu fiz o lançamento como valores pagos a fornecedores. Alterei para o método indireto, ele veio o campinho branco, e aqui no treinamento eu alterei para compras de imobilizado e gravei. Veja que fazendo essa alteração, a configuração ela fica gravada. O que você fez pelo método direto, gravou, mudei para o indireto, aquela configuração vai ficar igual. Tá? Quando você mudar, ela vai continuar lá. Digamos, até se eu vou botar aspas aqui. Se você quiser emitir DFC direto e indireto, você consegue fazer isso. Digamos, se você quiser passar esse trabalho, né, de emitir os dois, você vai lá, configura para direto, já configurou toda a estrutura, gera os lançamentos ali no direto, beleza, depois muda para indireto, tá tudo configurado, gera indireto, e aquela configuração ela vai continuar ali. Então, toda vez que você quiser emitir um direto e indireto, é só alterar nos parâmetros. Tu tem essa opção, né? Como eu acabei de demonstrar. O Luiz questionou se o vídeo ficará gravado. Sim, o vídeo ficará gravado aqui no nosso canal do YouTube e na nossa central de soluções, né? Vou mandar novamente aqui o canal do YouTube. E deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. O treinamento ele vai ficar gravado, vai ser disponibilizado aqui no canal do YouTube na nossa trilha da contabilidade. E aproveitando, quem quiser assistir o treinamento sobre contabilidade básica, né? Fazer uma divulgaçãozinha aqui. Aqui não tem. Mas ele trata de parametrização, históricos, plano de contas, lançamentos, utilitários, extratos bancários, relatórios informativos de forma sucinta. Então, podem acessar aqui no nosso canal do YouTube, ou depois, entrem amanhã ou no final da tarde, vai ter uma solução, treinamento DFC, tá? Uma solução, quando vocês pesquisarem na nossa central. A Alessandra questionou, desculpa, como consigo
Gera o relatório de acompanhamento de lançamento da DFC. Tá, então vamos lá. O relatório de acompanhamento é aqui em relatórios, acompanhamentos, lançamentos da DFC, método direto, tá? Aqui é para o método direto. Interessante. Eu estava pensando agora aqui, tá? Vocês podem utilizar esse acompanhamento de lançamentos da DF, digamos, não, daria muito trabalho, deixa para lá. Senão teria que fechar a DFC pelo método direto para depois utilizar esse relatório para conferir quais lançamentos que não tem no indireto, né? Mas daria muito trabalho, porque teria que configurar as duas DFC. Para quem tem essa configuração, daí pode fazer o uso, né? Então, para quem quer o relatório, relatórios, acompanhamentos, lançamentos da DFC, método direto. Claro que pelo método indireto depois você pode emitir uma razão da conta contábil, conferir os lançamentos, nesse sentido, né? O Alan, acho que o Alan também tinha questionado, o Alan questionou, antes não tinha sido o Alan, acho que era outro usuário, sobre vincular as contas sintéticas na estrutura do DFC. Como eu vou só comentar, já que é algo simples, aqui na estrutura dá para vincular a conta sintética, não a conta sintética em si, né? Como eu demonstrei para vocês, dá para clicar na conta sintética que ela vai selecionar todas as contas analíticas vinculadas à conta sintética em questão. O Victor perguntou, vai ser disponibilizado agora esse vídeo? Esse vídeo vai ser disponibilizado hoje de tarde. Hoje de tarde já vai estar disponível, tá? Hoje pela tarde. A Bruna questionou, sempre que for criada uma conta nova, devemos ir e vincular na estrutura? Sim. Sim, porque, como vocês viram, ele não vincula a conta sintética. Você pode marcar a conta sintética, porém ele marca somente as contas analíticas. Então, às vezes tem a necessidade de você só vir aqui fazer isso, ó. Digamos, anteriormente, meu Deus, anteriormente tinha só essas 3, 5 contas, aí criasse uma nova conta, você vem aqui e marca outra. Pronto, é bem simples, né? Bem rápido assim, mas é algo que às vezes a gente não se toca, né? Tá dando diferença por quê? Que tá tudo configurado, às vezes é só essa questão de conta de cliente e fornecedor. Opa, não passei. Tá, sim. Tá. A Valéria tinha a mesma pergunta da Bruna, que eu acabei de responder. Tem algum relatório que informa a conta não configurada para o DFC? Que o Celso tinha questionado. Aqui em relação. Somente temos, assim, relatório do sistema mesmo, somente temos este, mas que você pode emitir e fazer a comparação com o seu plano de contas. Eu posso até avaliar se existe um BGR onde demonstre quais se tem que faça essa. Como é que é a palavra? Posso até avaliar se existe um BGR onde faz essa comparativa das contas que não estão vinculadas, do seu plano de contas que não estão vinculados na estrutura da DFC. No método direto na folha, o procedimento seria o mesmo que a escrita fiscal? A Bruna questionou. Sim. Qualquer módulo que você for fazer uma integração, tanto patrimônio, digamos que você fez uma baixa de. Eu não sei.
Qualquer módulo que você utilize fazendo integração contábil, tiver lançamento contábil com a conta de códigos com a conta de caixa ou equivalente de caixa, ele vai abrir a janela para o lançamento da DFC. Tá? Onde vejo para arrumar essa mensagem no modo. Aqui, a Valéria questionou o valor do aumento e redução das disponibilidades. Onde vejo para arrumar essa mensagem no modo indireto. Quando ocorre a mensagem, você pode clicar no botão soluções, tá? Que ele vai para a central, onde demonstra o procedimento que você. Não, essa solução, ele vai abrir essa solução aqui. Procedimento que você pode fazer para verificar quais os motivos da diferença, aqui explica, da onde vem o resultado do período, vem da conta destino, explica aqui outras questões. Veja, aqui tem um passo a passo de como conferir assim, o motivo da diferença, né, para a DFC. Tá. Aqui explica detalhadamente como é que como é gerado o valor conforme o tipo, né? Lançamento, saldo do período, que eu tinha comentado anteriormente para vocês. Tá. Então, para tirar essa dúvida do fornecedor, vamos fazer na prática aqui, tá? Então vamos lá. Então, já vamos matar essa dúvida. É aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho fornecedor, ó. Tenho aqui selecionei a sintética do fornecedor, gravei e está na estrutura. Agora eu vou lá na escrita, vou cadastrar um novo fornecedor para exemplificar, tá? Só para mostrar para vocês como que vai funcionar a estrutura. Vou aqui na escrita, vou cadastrar um fornecedor novo. Vamos botar aí um CNPJ, vamos buscar um CNPJ aqui. CNPJ Petrobras. Pronto. Beleza, tem um CNPJ aqui. Primeira empresa que me veio na cabeça foi a Petrobras. Então vamos lá. 3300167000101. Vamos lá, vou fazer aqui o cadastro rapidinho. Rio de Janeiro. Outros, beleza. O que importa aqui é que vai ter o cadastro da conta patrimonial. Vamos gravar. Beleza, fechou. Gravei e cadastramos a conta 515 de fornecedor. Agora vamos lá no módulo contabilidade, na estrutura da DFC, para ver como é que ficou. Vamos lá. Relatórios demonstrativos, DFC. Estrutura da DFC. Qual que era o grupo? Valores pagos a fornecedores. Vamos ver como é que ficou, então. Então, até vou corrigir o que eu falei anteriormente, peço desculpas que eu me confundi, tá? Me confundi até deixa eu ver. Até que eu vi aqui, o Rafael Damascena Marins, ele explicou da forma correta ali. Eu me confundi na hora que eu falei, tá? Então, quando você vincula, seleciona a conta sintética e clica no botão OK, cada novo cadastro, cada nova conta contábil, ele já vai vincular automaticamente ali na estrutura da DFC. Lamento que eu me confundi nessa parte aqui. Peço desculpas, então, mas assim, se você pegar e selecionar a conta sintética. Agora, se você marcar, por exemplo, aqui, manualmente cada conta analítica e clicar no botão OK, a cada novo cadastro, daí ele não vai trazer a informação, tá? Você tem que vir aqui e clicar na sintética e no botão OK. Aqui eu respondendo o questionamento do Fênix, e da Bruna e de outra pessoa que eu não me lembro o nome. Da Luana também.
Tá, peraí. Tá, a Amanda pergunta, a opção utilitária de ajuste de lançamentos, DFC e gerar DFC em grupo. Tá, não foi tudo. Eu uso para as contas que não vinculei nos lançamentos. Tá, isso. Isso que nos lançamentos contábeis não foram gerados a informação da DFC, tá? E vinculam de uma vez só. Eu não entendi exatamente qual, se é uma explicação ou. Não entendi o seu questionamento, mas se puder formular de uma forma diferente ali, qual é o sentido? Quando o lançamento estiver marcado para DFC e este lançamento não envolve conta de disponibilidade, como faço para alterar este lançamento para não vincular na DFC? Somente vai vincular na DFC se no lançamento houver aqui na guia livro caixa, se no lançamento houver uma conta contábil que esteja informada aqui na guia livro caixa e como contas equivalentes de caixa. Se no lançamento não tiver nenhum tipo de conta que esteja atrelados, esteja informados nessas duas guias, ele não vai habilitar para o lançamento na DFC. Ó, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui transferência de lucro e prejuízo, ok. Vamos lá. O primeiro lançamento, eu tenho caixa geral, DFC, valores pagos a fornecedores. Eu vou ter esse lançamento. Colocar aqui lucros acumulados. Veja, DFC ficou em branco. Ele exclui automaticamente essa informação, tá? Então, para que não gere e não vincule na DFC, somente se a conta não estiver configurada, não estiver vinculada à DFC. Vamos ver aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar ali no chat, senão já vamos encerrando a sessão. Não esqueçam de votar ali, se foi útil ou não para vocês. E deixa eu ver, o pico foi 224,98. E para quem quiser a notificação, eu quero passar o treinamento para outro usuário do escritório. Aqui no canal do YouTube, vocês se inscrevam no canal, ativem a notificação e quando eu publicar este vídeo, vocês já vão receber aqui a notificação. Tal canal publicou o vídeo tal. Daí vocês depois vai ter a solução também na central. Veio a notificação, vocês já podem procurar na central que o vídeo também vai estar ali, provavelmente. Se não estiver, uma meia hora depois vai estar. Aqui o ESC contábil, a imagem fica embaçada. Faz o seguinte, coloca a qualidade aqui como 720p, tá? Que daí já vai ficar melhor. Porque o Vimeo ele varia muito conforme a oscilação da internet. Se ela oscila e está no automático ali, a qualidade pode ficar ruim e ter essa oscilação da qualidade do vídeo mesmo. Eu lancei empresa. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui o questionamento. Quando a empresa apresenta ajustes de exercícios anteriores, como configuro na DFC pelo método indireto? Bom, na verdade, por exemplo, você tem a conta que está vinculada ali à questão do. Você tem um ajuste do exercício anterior, né? Digamos, o lançamento do ajuste no exercício anterior. Se for um lançamento que está vinculado, por exemplo, para gerar na DFC no sistema, você vai ter que fazer o lançamento na conta que esteja vinculada. Por exemplo, tem a conta. Peraí, só um momento. Você tem um lançamento contábil, um débito para um crédito. Uma das partidas é o ajuste de exercícios anteriores, digamos. E a contrapartida
se ela estiver vinculada aqui em livro caixa ou em demonstrativos DFC, aqui nas contas equivalentes de caixa, por exemplo, ele tá. Eu entendi agora. Agora que eu entendi a pergunta. Tá. Eu acho que é nesse sentido, né? Que é os ajustes de exercícios anteriores que fazem a variação do resultado, que implicam no resultado do período, né? A Franciele tinha perguntado. Eu acredito que seja isso. Eu não tenho a resposta agora para esse questionamento, tá? Muito interessante a sua pergunta, até por curiosidade. Deixa eu avaliar aqui. Vou dar uma verificada aqui certinho para te responder, tá? Hum. Devem ser somados o saldo inicial das contas que modificaram para efeito do cálculo das variações. Então, aqui pela. Tá, vamos lá. Estado do período. Condição. Atividade operacional. Aqui, na teoria, tá, o Franciele? Na teoria, o que eu tenho de informação? Que se a gente avaliar o CPC 03, os ajustes de exercícios anteriores, eles devem ser somados ao saldo inicial das contas que modificaram para efeito do cálculo das variações das contas na DFC indireta. Digamos, então, que este saldo ele deve ser somado ali como trata ali, nas contas que geraram esse ajuste de exercício anterior. Agora, como que é feito exatamente no sistema, eu vou avaliar essa questão, tá? E para não dar uma resposta equivocada também, para não induzir ao erro, né? Amanda, eu lancei a empresa até o mês 6 de 2020. Peraí. Só deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho, para mim não perder essa pergunta, que ela é bem interessante. Que quando vocês. Eu vou aqui. Opa, arquivar. Eu perguntei aqui, porque daí, quando vocês mandam por tem uma pergunta, ele fica arquivada essa pergunta e eu consigo baixar ela em Excel para avaliar e depois responder, sabe? Por isso que eu não costumo utilizar muito bate-papo, mas já que estamos utilizando hoje, o que for interessante eu já estou salvando. Eu lancei a empresa. ah, Faz o seguinte, tá? Para essa pergunta da Franciele, aqui, até indico para a Franciele. Aqui na agenda de treinamento tem este treinamento.domine@tr.com. Podem mandar a mesma pergunta, aliás, aqui neste e-mail vocês podem mandar qualquer pergunta, dúvida que vocês têm, sabe? Claro, aqui a gente não vai fazer análise de banco de dados, a gente não vai fazer acesso remoto, a gente vai trazer uma solução na teoria. A gente vai dizer, que nem esse questionamento da Franciele, como é que eu faço para ajuste de exercícios anteriores? Onde eu vinculo? Tá, beleza? A gente, faz assim. É, ou quer saber algo nesse sentido, né? Tudo que não precisa de banco de dados, assim, de avaliar banco, assim, quando é uma questão mais simples como essa, simples entre aspas, vocês podem mandar aqui no treinamento.domine@tr, que geralmente eles me encaminham. Eles me encaminham, daí eu avalio e a gente responde de volta. Eu respondo de volta, na verdade, né? Então a Maria tinha questionado e já indico ali para a Franciele e para os outros mais que estiverem com essa dúvida. Então, agora respondendo a Amanda, eu lancei a empresa até o mês 6 de 2020. Por exemplo, e não vinculei nada na DFC. Eu teria que vincular um por um? Então, Amanda. Ai, meu Deus.
Só um momento. Então, Amanda, se for pelo método direto, tá. Se for pelo método direto, é simples. Assim, é mais tranquilo. Você só vai vincular aqui as contas contábeis na estrutura da DFC. E deixa eu mostrar aqui. Quando for pelo método direto. Você somente vai vincular as contas na estrutura da DFC normal, né? Aqui. Estrutura da DFC. Estrutura. E depois aqui em utilitários, você vem em ajustes e lançamentos. Bota aqui para gerar por grupo. Pode ser. Coloca e clica no botão listar. Daí você vem aqui e gera. Depois avalia se vai corrigir o seu procedimento. Se vai dar valor de diferença, vai dar diferença no relatório da DFC. Se der diferença, provavelmente faltou uma conta ser vinculada na estrutura da DFC, somente por isso, tá? Agora, pelo método indireto, que demonstrativos DFC, que daí pode ser um pouco mais complicado de ter que fazer esse procedimento mais manual. Aqui vamos ver método indireto. Por exemplo, aqui está em branco, né? Vamos ver aqui. Pode fazer a consulta. Não. Daí teria que entrar nos lançamentos e fazer essa alteração, principalmente aqueles que são do módulo contabilidade, tá? Principalmente do módulo contabilidade. Que é um pouco mais complicado. Mas eu vou fazer um teste depois e dou a resposta. Bom, a sessão de hoje seria isso, tá? Para quem tiver ali a dúvida, até peço o Franciele que encaminhe um e-mail já com a dúvida ali, né, para ter a resposta depois. E quem tiver uma outra dúvida sobre DFC, pode encaminhar nesse e-mail, treinamento.domínio@tr.com. Esse e-mail sempre vai estar aqui na agenda, tá? Eu já vou atualizar a agenda, tirando a sessão de hoje, e lembrando que a gravação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube e depois será publicada aqui na nossa central de soluções também. 6805. Aqui, vamos ver. Então, agradeço a presença de vocês. Deixa eu ver só se não faltou. Tá. Agradeço a presença de vocês novamente e agradeço